E nas próximas 2 semanas, o Bom Dia vai falar sobre empreendedorismo. Hoje são 27 milhões de pessoas envolvidas em um negócio próprio ou na criação de um. Ou seja, o Brasil é uma nação empreendedora. Rafael, estamos atrás apenas dos Estados Unidos e da China, segundo uma pesquisa do Sebrae, em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Hoje, Santa Catarina tem 82 mil empreendedores formalizados. Pessoas que viram a oportunidade de abrir o próprio negócio e também gerar empregos. Mas nos primeiros anos, muitos empreendedores são obrigados a fechar as portas da empresa. Os motivos vão desde a falta de planejamento até problemas na gestão. Hoje, aqui no Bom Dia, um especialista em gestão comportamental e empresário do ramo de desenvolvimento empresarial vai responder ao vivo as dúvidas dos pequenos e microempresários que estão passando por alguma dificuldade e também as dúvidas dos telespectadores que estão pensando em abrir um negócio. Então, você de casa pode participar. É só ligar para o número 48-3216-2768. Anote aí, 48-3216-2768 e fazer a sua pergunta. Participe! Ligue a partir de agora para a nossa produção. Nas próximas 2 semanas, o Bom Dia Santa Catarina vai falar de empreendedorismo. Quem nunca sonhou em ter um negócio próprio, mas administrar uma empresa, seja ela grande ou pequena, não é uma tarefa simples. Mesmo assim, muitos brasileiros escolhem esse desafio. O que motiva uma pessoa a encarar as dificuldades do mercado, os altos e baixos da economia e a concorrência? Veja na reportagem de Edivaldo Dondossola. Há 4 anos, Murilo resolveu montar o próprio negócio. Investiu no segmento de tecnologia, a criação de chips para circuitos integrados. Mas o início da empresa foi bastante difícil. É a fase mais desafiadora, onde muitas empresas fecham realmente, mas é a fase onde tem que se ter mais energia, tem que estar mais próximo e ser mais apoiado, no início. Apoio que ele buscou em uma incubadora de empresas. São entidades que estimulam o empreendedorismo e mostram o caminho para quem está começando. É como um bebê, precisa de um apoio para começar, Então é esse trato que a gente dá, esse cuidado. Isaías viu na medicina uma oportunidade para os negócios. Um engenheiro mecânico se especializou na área e, a pedido de colegas médicos, começou a produzir protótipos cirúrgicos. Hoje tem 3 projetos já em fase de produção. Satisfação muito grande quando a gente vê resultados se materializando, quando a gente vê a equipe crescendo e a empresa tomando corpo. O Brasil é o 3º país do mundo no número de empresas. Só ficamos atrás da China e dos Estados Unidos. 27 milhões de brasileiros têm um negócio próprio ou estão envolvidos na criação de um projeto. Somos uma nação de empreendedores. De acordo com um estudo do Sebrae, metade deles ganha até 3 salários mínimos. Pouco mais de 1/3 ganha entre 3 e 6 salários. E 15% faturam mais que 6 salários todo mês. Mas não é só a renda que conta. O sonho de ser o próprio patrão é o que move muita gente. Ser empreendedor, ser dono do próprio negócio, do próprio nariz, como eu disse, ter liberdade, é algo fascinante. Realmente a ideia de ser um empreendedor, para muita gente, é fascinante mesmo. Segundo especialistas, para construir um negócio de sucesso, os empreendedores precisam ter algumas características, como paixão, inteligência, sorte, além de coragem, Rafael? É verdade, Adriana. Dados divulgados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, revelam que a taxa de empreendedorismo no Brasil é 17,5%, uma média alta se comparada ao G20, que é o grupo das principais economias emergentes do mundo. Vamos conversar ao vivo com a repórter Graziane Ubiali sobre o assunto. Graziane, mas o Brasil, país que tem condições sim de aumentar ainda mais essa estatística, não tem não? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Adriana. Tem condições sim, mas para isso é preciso incentivar o empreendedorismo e muito mais também incentivar a criação de empresas, com mais benefícios fiscais, com menos burocracia e também acesso a capital. O empresário e escritor Luiz Fernando Garcia, que é de São Paulo e que tem empresa aqui em Santa Catarina, tem orientações para aquelas pessoas que querem ser empreendedoras e para aquelas que também já são donas do seu próprio negócio. Luiz, na sua avaliação, quais são as maiores dificuldades enfrentadas por aqueles pequenos e micros empresários? Num primeiro momento, o mecanismo de defesa mais comum é a indenização
eles idealizam bastante e colocam em primeiro lugar os aspectos positivos, relevando as dificuldades, os aspectos negativos que podem acontecer de 3 a 5 anos. O giro, o dinheiro que precisa ser operado para que os negócios decolem, sempre é algo muito relevado, colocado de lado, que deve obedecer uma atenção especial. A outra coisa é a tomada de informação, que não pode ser da cabeça do pequeno empresário. Ele precisa varrer alguns lugares no sentido de visitar para que possa equacionar esse mecanismo de defesa comum na abertura de negócios, em especial que mobiliza o comportamento e protagoniza aquilo que tem que acontecer. Mas é preciso que se opere com cenários tanto negativos quanto positivos. Nunca orientar o negócio pela oferta que ele tem e mapear muito bem a demanda, a necessidade e o nicho que ele está entrando. Adriana, temos perguntas dos telespectadores? Temos sim. Eu vou começar pela pergunta da Angélica. Angélica, muito obrigada pela sua participação. Ela é de São José. Luiz Fernando, obrigada pela participação aqui com a gente no Bom Dia, né? Obrigado a você, Adriana. A Angélica quer saber o seguinte, ela está construindo um prédio com 2 salas comerciais. Ela pode pedir empréstimo no banco para terminar a obra? Eu acho que é importante que se tenha uma orientação no papel, porque o dinheiro mais barato ainda é o dinheiro de projeto, é o dinheiro que fomenta. E a gente precisa agora equacionar o próprio prédio que ela tem como uma forma de garantia para que ela tome esse dinheiro mais barato. Não entrar na cilada do giro, que na maioria das vezes é o dinheiro mais caro. E isso pode implicar, em alguns momentos, ela ter uma vazão que vai interferir na lucratividade. Então, um dos truques é que ela faça uma composição com condições de garantia ao banco para que tome do banco a taxa mais barata que ele possa obter ou que ela possa coordenar, sempre orientado para o fomento. Isso pode girar em torno até de 1,2%, diferente de 3,5%, 2,7%, que realmente é uma cilada que vai lá na frente fazer uma diferença na rentabilidade. Quando a gente compõe esse tipo de juros mensais e joga isso para 3 anos à frente, 2 anos à frente, às vezes a gente tem quase 70% do investimento comprometido nesse momento. E uma das coisas importantes é que ela opere essa construção com um nível de idealização mais baixo, então que os equipamentos sejam de alguma forma adequados ao tipo de público, ao tipo de custo ou disponibilidade financeira que ela tem nesse momento. Não idealizar grandes equipamentos do ar-condicionado ao porcelanato, por exemplo, que num primeiro momento a gente fica cego com a paixão de abrir um negócio e acaba superestimando o investimento. E isso é um dos erros muito comuns, principalmente para quem está começando. Luiz Fernando, vamos tocando aqui, que a gente tem muitas perguntas. A Graziela, outra telespectadora de Florianópolis, ela pergunta por que é tão difícil. Ela diz que é difícil, né, para o empreendedor conseguir incentivo, recurso do BNDES. Pergunta por quê. Bom dia, Rafael. Bom dia. Eu acho que é importante a gente ter um olhar otimista, que a gente poderia se apoiar um pouco na persistência, na determinação e ir em todas as possibilidades de recurso que ela tem. Infelizmente ou felizmente, a gente deve pensar de 2 formas. Existe um critério para avaliação de investimentos. Um banco, ele não é um sócio, ele não é uma joint venture. O banco, ele precisa operar com garantias, principalmente se não se tem um lastro e se o negócio é novo. Então, o que a gente precisa, de alguma forma, se orientar? É mais fácil ela conseguir um imóvel para colocar em garantia e, com isso, ela conseguir uma linha de financiamento mais baixa do que ela tentar tomar um dinheiro de qualquer forma, sem que comprometa algum aspecto ou da família ou dela mesma. Isso é importante, só que um dos critérios é que o imóvel de garantia, ele não pode ser a de moradia. Então, isso ainda é uma dificuldade no país. Eu trabalho junto a algumas pessoas que, de alguma forma, estão trabalhando com isso em Brasília para ver se a gente consegue essa melhoria, mas ainda é um critério que deve ser observado. Uma das formas é sempre considerar o fomento familiar. Se há possibilidade de refinanciamento de um veículo, a condição que ela tem, muitas vezes de pegar um terreno, pegar uma chácara que está sendo pouco utilizada e colocar como garantia, ainda é um melhor caminho. A gente vê que essa viabilidade é maior. Mas, infelizmente, por enquanto, temos que operar dessa forma.
Bom, vamos para a pergunta do Roger, também aqui de Florianópolis, é do ramo de esportes e aventura. Ele diz que tem dificuldade de lidar com a concorrência clandestina. O que você sugere? Primeiro, é preciso, Rogers, que você construa uma identidade. Essa identidade, num primeiro momento, você não pode segmentar tanto. Então, você tem que ter linhas de produto que passem por uma rentabilidade A, por uma rentabilidade B, C. Isso quer dizer o quê? Você tem que ter linhas de produtos mais baratas. E uma das sugestões é que tu amplie um pouco, saia do seu paradigma e não tente só colocar a sua realidade em cima do teu negócio. A gente opera com duas realidades no comportamento, a realidade interna e a realidade objetiva. A realidade interna é o que a gente tem desejo, o que a gente gostaria. A objetiva é como o mercado responde. Então, em escolas, em empresas, em grêmios, fazer pacote, desenvolver ou se associar a empresas de treinamento que possam usar os TAs, esse tipo de trabalho que pulveriza um pouco a tua operação, sai da segmentação, te permite, entre 2 a 3 anos, tu construir uma identidade que depois vai ser mais favorável. O pequeno, a concorrência que não tem uma operação mais com nota fiscal, uma operação mais dentro de alguns critérios mais formais, ele vai furar sempre. Isso é mercado, não tem jeito. O que você precisa chegar primeiro? Expanda a prospecção, abra novos nichos e trabalhe bastante. É esperado que se trabalhe de 12 a 17 horas dos primeiros 3 a 5 anos. Não fique esperando o reizinho ser comprado. Isso é uma coisa importante que a gente trabalha no comportamento, principalmente de quem está iniciando. Luiz Fernando, muito obrigada pela sua participação e nós voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Luiz Fernando, a Graziane também pelas informações. E hoje à noite, o Luiz Fernando Garcia lança o livro Empresários no Divã. O lançamento será às 7h30 da noite no Beira Mar Shopping, aqui na capital.